Sabe mais ou menos a sua massa corporal e sua estatura? Peso e altura? Então, vou esperar você pegar uma calculadora. Pegou? Ok, vamos lá. Coloque aí a sua estatura em metros. Por exemplo, a minha é 1,68 m. Faça aí a sua altura vezes a sua altura. Isso mesmo. No meu caso, 1,68 vezes 1,68. Deu um valor grandão, né? O meu aqui deu 2,8224. Mas eu preciso que você guarde só 2 números depois da vírgula, tá bom? Vou guardar o 2,82. Agora, apague essa conta e digite o seu peso em quilos, dividido por aquele número que deu na primeira conta. Aqui eu vou fazer 57 dividido por 2,82. Meu resultado deu 20,2. Pode pegar um número depois da vírgula ou arredondar, ok? Esse resultado é o seu IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Ou seja, ele diz se o seu peso está normal ou não em relação à sua altura. Para saber se está ou não, veja na tabela onde o seu valor se encaixa. Olhando ali, o meu 20,2 está na classificação normal. Ufa, risco de doença normal também. O IMC é ótimo para calcular risco de saúde e é muito usado na literatura também. Sua fórmula, então, é a massa corporal dividida pela estatura ao quadrado. Para não errar, sempre faça a conta da estatura ao quadrado antes. Aí sim, calcule a massa corporal dividida por ela, como a gente acabou de fazer. Mas esse cálculo é um pouco, digamos, superficial, porque ele não leva em consideração a massa de gordura e a massa muscular. Por exemplo, algumas pessoas têm muito músculo, então o peso delas é maior, embora elas não sejam muito altas. Aí, na tabela, o resultado vai dar provavelmente que elas estão em obesidade grau 1, 2, porque o IMC vai ser maior. Mas na prática, elas estão super saudáveis, por terem bastante massa muscular. Por isso, em casos específicos, nós temos que cuidar com esse cálculo, ok? O ideal é sempre avaliar as dobras cutâneas, calcular a massa de gordura e a massa muscular, para daí verificar qual seria o seu peso ideal. Mas sabemos que nem sempre é possível avaliar um por um. Então, nas escolas, por exemplo, com vários alunos ao mesmo tempo, é bem legal e válido calcular o IMC para que os alunos saibam mais ou menos como está o peso deles em relação à altura. Outro indicador bem legal e fácil de calcular é a RCQ, que é a razão cintura-quadril. O seu cálculo mostra a tendência da pessoa ter gordura visceral, aquela que está por dentro do músculo abdominal, que é diferente dessa subcutânea que a gente consegue sentir. Essa gordura visceral é mais perigosa e pode causar doenças coronarianas. As medidas que nós fazemos na RCQ mostram pessoas com maior ou menor risco. Calculamos assim: a RCQ é igual à circunferência da cintura dividida pela circunferência do quadril. O resultado igual ou maior do que 0,96 para homens e 0,85 para mulheres significa que existe um risco aumentado para a obesidade e doenças relacionadas a ela. Outra forma de verificar a gordura visceral é somente através da circunferência do abdômen. Para homens, o risco moderado é quando a circunferência é igual ou maior do que 94 centímetros. E o risco é alto quando for igual ou maior do que 102 centímetros. Em mulheres, o valor que indica risco moderado é igual ou maior do que 80 centímetros. E o risco é alto quando for igual ou maior do que 88 centímetros. E ainda temos o RCE, que é relação cintura-estatura. O cálculo é feito pela divisão da cintura
pela estatura. E o resultado é multiplicado por 100 para saber a relação em percentual. Para homens, o risco é considerado aumentado quando o RCE é maior do que 53,5%. E o risco é muito alto quando for maior do que 58,1%. Para mulheres, o risco é aumentado com RCE maior do que 49,1%. E o risco é muito alto quando o RCE for maior do que 54,1%. E o melhor é que com uma fita métrica você consegue fazer esses 3 testes. Agora vamos falar um pouco sobre composição corporal, que são as medidas que coletamos para poder calcular as massas corporais, divididas em massa de gordura, massa muscular e massa livre de gordura. É através da composição corporal que a gente pode ver a avaliação relacionada à atividade física e nutrição. E considerando ainda que a quantidade de gordura corporal e a sua distribuição são indicadores de risco cardiovascular, além de serem elementos de configuração estética. Mas é bem importante ser criterioso na seleção da estratégia de avaliação da composição corporal, porque existem muitas e algumas delas são bem complexas. A primeira das estratégias que eu vou te ensinar são as dobras cutâneas. Esse é o método mais utilizado no Brasil por ser de fácil aplicação e exige um simples instrumento que se chama adipômetro ou plicômetro. Mas preste atenção, a aplicação pode ser fácil, mas deve ser no local exato que o protocolo exige. 1 centímetro para baixo ou para cima dá um resultado totalmente diferente do que deveria, viu? A técnica nada mais é do que separar o tecido adiposo, que é a gordura, do tecido muscular e verificar o valor no instrumento. Uma beliscadinha bem de leve que não dói. Você não pode apertar muito, só mesmo separar os 2 tecidos e deve mensurar 3 vezes para chegar no resultado. E a sua pinçada deve estar sempre perpendicular ao músculo. O avaliado deve estar em posição ortostática, com o corpo relaxado. Para medir as dobras cutâneas do meu avaliado, eu vou usar o adipômetro ou plicômetro. Geralmente eu começo pelas costas, então eu vou pedir para o meu avaliado virar de costas e vou começar pelo tríceps. O tríceps é bem na linha média entre o ombro e o cotovelo. Então, você tem que pinçar de maneira que só desloque a parte de gordura e você não pegue o músculo, certo? Então, pinça e com o plicômetro você só solta ele, verifica o resultado e deixa. O interessante é você fazer essa manobra 3 vezes e achar a média dos seus resultados, tá? Aqui deu 15 e na segunda deu 15 também. Na terceira, pinço de novo, 15. Então, seria o resultado que eu anotaria. Segunda dobra cutânea é a subescapular. Então, essa dobra, para você encontrar ela mais fácil, você pode pedir para o seu avaliado colocar os ombros bem para trás. E aí você começa a pressionar aqui e acha o osso da escápula. Pode voltar ao normal agora, é importante que ele esteja bem relaxado. Achei o osso da escápula, eu vou pinçar logo abaixo dele, nessa direção, mais ou menos 45 graus. Também pressiono com o adipômetro, solto e verifico o resultado. Se permanecer por muito tempo pressionando e deixar o seu adipômetro lá, a gordura ela acaba se movimentando. Então, você não pode demorar muito para fazer essa leitura do resultado, ok? Avaliado, vou pedir para o Evandro virar de frente, por favor. Agora eu vou pegar a dobra de bíceps, que é mais ou menos na porção de maior circunferência, bem de frente também, pinço e pego o resultado e olho ali quanto deu.
sempre fazendo isso por 3 vezes para pegar a média dos resultados. E agora dobra peitoral, que vai ficar entre a linha axilar e a linha do mamilo. Entre essas duas, pinça também e pega o resultado. Tem algumas dobras mais fáceis de pegar porque desloca com mais facilidade e tem algumas que são mais difíceis. Então, realmente fazendo o teste e pensando cada parte do corpo que você consegue reconhecer qual é mais fácil e qual é mais difícil. Para medir a dobra suprailíaca, você vai pedir para o seu avaliado colocar o braço à frente e fazer uma linha imaginária descendo da axilar média até a crista ilíaca dele, que é esse ossinho que tem aqui próximo do lado do quadril. Logo acima desse osso é onde você vai pensar e olhar o resultado lá no seu adipômetro. Pode baixar o braço. Agora, a dobra supraespinhal. Também precisa achar a crista ilíaca, só que ela vem na diagonal mais ou menos 5 a 7 centímetros acima e é na região antero-superior. Ela vem para frente e para cima e aqui você pega a dobra na diagonal para conseguir verificar o resultado, ok? Para medir a dobra abdominal, mais ou menos 2 centímetros ao lado do umbigo e 1 centímetro abaixo é onde você pinça para medir a dobra abdominal, ok? Para medir a dobra da coxa, você pede para o seu avaliado deixar todo o peso da perna, todo o peso no lado esquerdo da perna e deixar a coxa direita, que é a que você vai medir, sem peso nenhum, para ela ficar mais relaxada. Aí você vai fazer uma média entre o comecinho lá da coxa até o joelho e é na linha medial, tá? Bem no meio mesmo. E essa é uma dobra em homens ou em mulheres que já é mais difícil de pegar, é difícil de separar a gordura do músculo aqui. Então você vai ter que pinçar com um pouquinho mais de força. E aí você encontra o resultado. E por último, para medir a dobra da panturrilha, você pede para o seu avaliado sentar, afastar um pouquinho as pernas e deixar a perna bem relaxada. É na parte de dentro, na maior circunferência da panturrilha, que você pinça e consegue pegar o resultado da dobra de panturrilha. A partir das dobras cutâneas, é possível fazer o controle da variação de gordura acompanhando a medida de dobras ou a soma de dobras cutâneas. Esse é o modo fácil, mas existe um modo mais elaborado para ver não só as mudanças que acontecem durante um período, como também a composição corporal geral, como quantidade de gordura e massa muscular em cada momento. Para isso, são utilizadas equações preditivas. A grande maioria das equações são para calcular a densidade corporal. A partir dela é que conseguimos saber a composição do corpo. E temos várias. Uma é melhor para crianças, outra para a população brasileira, outra para jovens ativos. Cada uma seleciona algumas dobras cutâneas. É difícil uma equação que leve todas elas em consideração. Vou te passar aqui a equação para encontrar o percentual de gordura mais utilizada no Brasil, que é a de Siri. Preparado para matemática? Veja aí como ela é. Percentual de gordura é igual a 4,95 dividido pela densidade. Tudo isso menos 4,50 e tudo isso vezes 100. Essa não é uma equação longa, mas o problema está em calcular a densidade. Para isso, vamos usar o cálculo de Petrosky, que diferencia a densidade de homens e mulheres e é muito usado com a amostra de brasileiros, que é um público bem heterogêneo. Veja ali junto comigo, para você entender onde diz ID significa idade em anos, MC igual a massa corporal em quilogramas.
ES quer dizer estatura corporal em centímetros. Y4, que tem na equação das mulheres, é o somatório de dobras axilar média, suprailíaca oblíqua, coxa e panturrilha. E nas dos homens, onde tem X2, é o somatório de dobras como tríceps, axilar média. Então, para você saber o percentual de gordura de uma pessoa, tem que calcular primeiro a densidade. E para isso, você deve medir as dobras cutâneas que a fórmula pede. Simples, mas um pouco trabalhoso. Ah, professora, eu preciso calcular tudo isso na mão toda vez que eu fizer uma avaliação? Pode ser, mas se você tiver um pouco de conhecimento do Excel, já coloca todos os dados e deixa a fórmula prontinha, bem mais rápido e fácil. E para completar, a partir do percentual de gordura, você pode, com uma continha bem fácil, calcular a massa de gordura e a massa magra, que é a massa isenta de gordura. Olha só, massa gorda é igual à massa corporal total vezes o percentual de gordura. E a massa magra é igual à massa total corporal menos a massa de gordura. Composição corporal completa. Existem meios mais fáceis e outros instrumentos para calcular a composição corporal? Sim, são chamados de bioimpedância elétrica. É um equipamento que emite corrente elétrica que encontra oposição enquanto percorre pelo corpo. Ela estima, além dos componentes corporais, a distribuição dos fluidos nos espaços intra- e extracelulares. A bioimpedância tem sido muito utilizada ultimamente pela facilidade e pelo custo não muito elevado. Mas o ideal é usar os aparelhos que têm 4 eletrodos nas mãos e nos pés, que é o mais preciso. Além disso, o avaliado deve tomar alguns cuidados antes para que os resultados sejam válidos. Por exemplo, o teste deve ser realizado antes de se alimentar em uma média de 3 horas. É preciso evitar substâncias diuréticas e bebidas alcoólicas por 24 horas antes do exame, como café, chás, mate ou medicamentos. Urinar pelo menos 30 minutos antes do teste. Não praticar atividade física intensa nas 24 horas que antecedem o exame. Permanecer por 5 a 10 minutos na posição em que o exame vai ser realizado, procurando entrar em estado de repouso. Não fazer o teste depois do banho ou sauna. Evitar o teste durante o período pré-menstrual até o término do fluxo menstrual. E realizar os testes em ambiente com temperatura entre 20 e 25 graus Celsius. Bom, nós vimos como você pode calcular a composição corporal de uma pessoa. Ainda bem que temos autores que estudaram e fizeram as maravilhosas equações para a gente poder saber tudo sobre o nosso corpo. Para então podermos melhorar e usarmos as atividades físicas e a dieta ao nosso favor, mostrando números aos nossos alunos de que elas estão dando resultado. Como mencionei antes, a balança, somente o peso corporal, não diz muita coisa. Mas aquelas beliscadinhas ou aparelhos como a bioimpedância, sim, podem nos ajudar e muito a verificar se estamos trabalhando corretamente de acordo com o objetivo do avaliado e principalmente de acordo com a saúde dele.